A Era Vargas mudou para sempre a história do Brasil. Foi nessa época que as mulheres conquistaram o direito ao voto e as leis trabalhistas foram criadas, por exemplo. Antes que eu dê muitos spoilers, vamos voltar lá para o início disso tudo. Na República Oligárquica, em 1926, o Brasil funcionava de acordo com a política do café com leite. Resumidamente, é um revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais. Esse esquema funcionou perfeitamente por 36 anos, até que o presidente paulista, Washington Luiz, decide estragar tudo. Ele indicou como seu sucessor outro paulista, Júlio Prestes. Desse jeito, ele estava rompendo com a política do café com leite, já que, pela lógica, era hora de nomear um sucessor mineiro. Assim, o governador de Minas ficou boladíssimo e chamou toda a galera que estava insatisfeita para criar uma aliança liberal. Esse partido novo contavam com tenentistas, empresários, indústrias, a classe média, mas principalmente os militares. Eles tinham como objetivo reformar a política, a economia do país, declarando o voto secreto, implementando reformas trabalhistas. Dessa forma, eles lançaram nas eleições Getúlio Vargas, concorrendo como presidente, e João Pessoa como seu vice. As eleições aconteceram em março de 1930 e a chapa do paulista Júlio Prestes saiu vencedora. Tudo bem, até que em julho, João Pessoa, o vice de Vargas, é assassinado, e o responsável pelo seu crime foi Duarte Dantas, seu adversário político, que era um advogado jornalista apoiado pelos coronéis. O governo federal acabou levando a culpa por esse atentado, e a partir daí ficou claro que a galera da Aliança Liberal ficou empoderadíssima, né? Criando uma rede de contatos militares para depor Washington Luiz, e dessa forma, em 1930, eles ajudaram Getúlio Vargas a assim se tornar o próximo presidente. Esse acontecimento ficou conhecido como a Revolução de 1930, e deu início à Era Vargas. A partir daí, se iniciou o governo provisório, onde Vargas tinha o objetivo de centralizar o poder em si, com o apoio dos seus amigos tenentes, e reformar o modelo político brasileiro para que nenhuma oligarquia encostasse no poder novamente. Para isso, ele anulou a Constituição de 1871 e simplesmente expulsou os governadores do estado, colocando no lugar a galera de sua confiança, os interventores. Beleza, aí a economia. Lembra que a principal atividade econômica do Brasil era o café? Com a crise de 29, as vendas foram para o fundo do poço. Para evitar a queda no grão, Vargas ordenou que queimasse o que fosse produzido em excesso. Foram 78 milhões de sacas, quantidade suficiente para garantir o consumo mundial do produto durante 3 anos. Acontece que ele não era tão bobo e sabia que o café já estava em decadência, por isso começou a investir pesado na industrialização, com o objetivo de substituir as importações e comprar um produto industrializado BR, alimentando o mercado brasileiro ao invés de tirar o dinheiro do país. E onde está a oligarquia paulista no meio disso tudo? Eles estavam boladíssimos com Getúlio Vargas. Os paulistas tinham perdido todo o poder com a entrada do interventor, que era militar e não estava nem aí para os interesses da elite cafeeira. Assim, essa galera organizou vários comícios, exigindo a nomeação de interventor paulista e se viu alguém que fosse parceiro deles. Cada fato dessa confusão, Getúlio concede o desejo deles, criando ainda por cima um código eleitoral inovador. A partir daí, esse voto seria secreto, obrigatório e permitido às mulheres. Mas nem assim os paulistas ficaram de boa. Eles exigiram uma constituição, já que no momento não tinham nenhuma e nova eleição de imediato. A onda de manifestação se transformou em uma guerra civil que durou 2 meses, chamado a Revolução Constitucionalista de 1932. Eles falharam. Dessa forma, são realizadas eleições indiretas, e Vargas é eleito legitimamente presidente do Brasil, o que dá início ao governo constitucional. Essa época foi um reflexo que estava acontecendo na Europa, o crescimento de movimentos extremistas que fugiram da Segunda Guerra Mundial. No caso brasileiro, esse cenário favoreceu na radicalização da política. Na extrema-direita, foi criada a Ação Integralista Brasileira, AIB, inspirada no fascismo italiano. O fascismo foi a ideologia autocrática, que predeceu a Segunda Guerra Mundial. Assim como na Europa, os integralistas defendiam a consolidação do governo centralizado, anticomunismo, nacionalismo exagerado, o tradicionalismo religioso e era contra o liberalismo. Já no outro extremo temos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, grupo que tinha como inspiração o comunismo. O líder deles era o famoso Luiz Carlos Prestes, sim, o formador da Coluna Prestes, movimento tenentista que tentou derrubar as oligarquias lá em 1920. Os principais ideais da ANL eram antifascismo, reforma agrária, revolução da luta de classe.
Vale ressaltar que ambos partidos usaram da violência para propagar suas ideias e que todos os regimes extremistas da história, seja de direita ou esquerda, foram responsáveis por milhares de mortes. Acontece que Vargas era chegado dos integralistas e, ao perceber o crescimento da ANI, ele se sentiu ameaçado, criou a Lei de Segurança Nacional. Meses depois, fechou de vez o partido. Luiz Carlos Prestes se revoltou e decidiu organizar um golpe de Estado, que ficou conhecido como Intentona Comunista. Foi mais ou menos assim. Alguns comunistas brasileiros iniciaram a revolta dentro de instituições militares, no Rio, Natal e Recife. Mas, pela falta de comunicação e interesse de outros estados, eles fracassaram miseravelmente. Vargas conteve facilmente esse movimento, reprimiu muitos integrantes e ainda usou esse acontecimento para dar outro golpe de Estado. Como assim? Lembra que a nova Constituição dizia que Vargas iria inserir um mandato de 4 anos sem poder ser reeleito? Acontece que Getúlio não dava muito afim de deixar o poder, começando assim a planejar o golpe de Estado novo. Mas você sabe que ele fez isso em 1977. Já no último ano de seu mandato, ele transmitiu no rádio Hora do Brasil um anúncio que assustou o país inteiro e foi descoberto um documento comunista com plano de assassinar e sequestrar a autoridade política, gerando caos no Brasil. A União Soviética está por trás de tudo. A partir do medo que esse documento gerou na população, Getúlio declarou estado de guerra contra a ameaça vermelha. A partir disso, ele fechou o Congresso Nacional e passou a ter total controle sobre todos os poderes. Getúlio ainda fez uma nova constituição totalmente autoritária, que ficou conhecida como Constituição Polaca. Agora olha só que safadeza. Na verdade, não existia nenhuma ameaça comunista. Isso foi tudo um plano da Ação Integralista Brasileira, AIB, para que Getúlio pudesse dar o golpe e continuar mais 8 anos no poder. Esse documento falso ficou conhecido como Plano Corre e foi a maior fake news que o Brasil já viveu. Assim se inicia o Estado Novo ou ditadura varguista, já que a nova Constituição era super centralizadora, dando a si mesmo muito poder para mandar na coisa toda. A partir do golpe, Getúlio acabou com as eleições e com os partidos políticos, nomeando de novo interventores para cada estado, só a galera de confiança dele. Dessa forma, diminuindo a autonomia federativa, Getúlio também concedeu vários direitos trabalhistas. O movimento conhecido como populismo, que aconteceu de forma parecida na Argentina, entre as medidas populistas estava a criação do salário mínimo, da carteira de trabalho e da justiça trabalhista. Com essa estratégia, ele evitava que o povo fizesse greves e se juntasse aos comunistas. Ao mesmo tempo que Getúlio tinha um vínculo forte com as classes baixas, ele garantia apoio e benefícios de empresários e banqueiros, que enriqueceu muito no seu governo. Por isso, Vargas é chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. Na verdade, essa imagem de bonzinho que ele gerava era só fachada para conseguir manter seu controle. Tinha até um departamento do seu governo dedicado a cuidar disso, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Lá eles controlavam toda a rede de informações, como jornais e rádios, para que retratassem Vargas como lindo, perfeito amigo da nação. O que cá entre nós já era algo muito praticado na Europa para alienar a população. Hitler, Mussolini e Stalin, por exemplo, eram os mestres do marketing. A DIP também censurava as ideias opostas ao governo e perseguia os responsáveis. Estado Novo também ficou famoso pela intervenção do Estado na economia. Vargas estava incentivando mais ainda a descentralização pela substituição de importações com dinheiro acumulado pelo café da República Oligárquica. Burguesia passou a investir mais ainda nas indústrias de base, como siderúrgicas e de energia elétricas, que dariam muito suporte para as demais indústrias que surgissem. Era muito importante que o Brasil já tivesse seus próprios industrializados, porque com a Segunda Guerra chegando, eles teriam como importados gringos, já que as indústrias europeias estavam voltadas para a produção de armas, equipamentos, e esse não foi o único impacto que a Segunda Guerra teve no Brasil, não. Getúlio mantinha relações comerciais com a Alemanha nazista até o comecinho da guerra, quando teve que se posicionar e se declarou neutro, mesmo tendo aquela quedinha pelo fascismo. Em 1942, Vargas viu que estava dando ruim e rompeu as relações com os países do eixo, o que resultou em 6 navios brasileiros atacados pelos alemães. Os Estados Unidos nos ofereceu apoio financeiro e ajuda para reequipar as forças armadas caso a gente fosse lutar na guerra ao lado dos aliados. Vale lembrar também que nós éramos parceiros dos Estados Unidos por causa da boa vizinhança dos países da América Latina, uma forma deles exercerem uma dominação política e econômica sobre nós. Eles faziam várias coisas legais para pagar de nosso amigo, como financiamento do parque industrial e fazer filmes e personagens brasileiros valorizando o nosso país no exterior. Em troca, nós BRs fornecemos nossa matéria-prima, principalmente a borracha, e garantíamos a compra de produtos americanos. Voltando à Segunda Guerra Mundial, o povo achava que o Brasil não tinha capacidade de ir à guerra. Esse acabou sendo o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que reunia 25 mil soldados de toda a parte do Brasil. Os pracinhas foram muito importantes para a vitória na Batalha de Monte Castelo, onde lutaram pela democracia na Itália, o que era meio contraditório, já que o nosso próprio país vivia uma ditadura. A partir dessa contradição, o Estado Novo, muito pressionado, acaba em uma tentativa de juntar as pontas. Vargas retoma com a democracia, por meio de uma emenda constitucional, que permitia a criação dos partidos políticos. As novas eleições de 1945, mesmo com o anúncio, tinha um pessoal que ainda queria que Vargas continuasse presidente, porque tinham medo de perder seus direitos trabalhistas. Assim criaram um movimento queremista, com o lema Queremos Getúlio. Mas não adiantou em nada. Em setembro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto, o que ele acabou aceitando bem de boa. Assim, se finaliza o Estado Novo e se inicia o governo do general Eurico Gaspar Dutra. Dessa forma, Getúlio pretendeu conservar uma imagem política positiva, passando a ideia de que era a favor da democracia. Essa estratégia e o amplo apoio popular ainda renderam um segundo governo presidencial, dessa vez democrática, em 1951, no qual ele se suicidou.